Louvados mais uma vez seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, hoje e sempre, trazendo uma pequena e simples palavra para todos nós hoje, para que nós possamos abrir a nossa mente, o nosso coração, aguçar nossos ouvidos, nossos sentidos, nos voltar, nos direcionar diante de Deus, nos prostrarmos em adoração e louvor ao seu nome, pelo seu infinito amor, por sua graça, por seu poder, por sua misericórdia. Existia um homem que foi preservado por Deus no Egito. Deus, de forma maravilhosa, preservou a sua vida dentro do Egito. O nome desse homem é Moisés. Ele foi tirado das águas, né? E ele foi conservado em vida com um propósito, porque Deus, Ele nos conserva em vida, Ele nos dá a vida, Ele nos traz a vida por um propósito. Você saiba disso. Você não está ouvindo esta palavra à toa, você não vive à toa, você não está vivo à toa, você não veio para cá, para este mundo à toa. Deus tem te preservado, Deus te deu a vida e Deus te chama com um propósito. E assim foi com Moisés. Deus conservou esse homem no Egito, protegido, cuidado, né, por sua própria mãe dentro do Egito. É isso? De uma forma potentosa, miraculosa. E esse homem cresceu com toda a sabedoria, com toda a ciência do Egito. Ele era poderoso em palavras e em obras. Grandes obras, grandes coisas ele fez ali. E ele cresceu até que um dia o Senhor o chamou para ele reconhecer a sua identidade, reconhecer o seu povo e atender a um chamado, a um propósito. Tudo tem o seu tempo. E há um tempo determinado para todas as coisas. E o Senhor nos chama. Tem um tempo que o Senhor nos chama. Tem um tempo que o Senhor nos prepara. E tem um tempo que o Senhor nos chama para um propósito. E Moisés foi chamado para ser um líder, um libertador. Moisés foi um grande patriarca. Moisés foi pastor, Moisés foi sacerdote, foi legislador. Moisés foi juiz. Moisés foi um homem que foi chamado com um propósito. Assim como eu e você, todos nós, Deus tem um propósito em tudo que Ele faz, em tudo que Ele cria. Louvado sempre seja o nome dEle. Quando Moisés começou a sua caminhada, ele, no momento de tentar solucionar um problema, ele matou um egípcio. Depois ele foi, ouviu a sarça ardente, não é isso? E Deus o comissionou, Deus o chamou e o direcionou e o preparou para uma caminhada no deserto, conduzindo um povo. Chegou um momento que Moisés, como pastor, como legislador, como líder do povo, ele tinha que julgar muitas causas. E ele estava cansando o povo e se cansando. No momento em que Moisés estava com um fardo muito pesado diante de si. E o seu sogro, Deus enviou o seu sogro, e o seu sogro iluminado disse para ele que ele precisaria separar líderes, que ele precisaria deixar apenas as causas mais difíceis com ele, que ele precisaria levantar pessoas para ajudá-lo, auxiliar naquela árdua obra com aquele grande povo de Deus.
e ele recebeu a palavra, e ele fez isso, levantou líderes e para julgar o povo nas causas menores, e ele teve mais condição de guiar o povo com mais paz, com mais mansidão, com um fardo mais leve. E a caminhada continuou. E no meio da caminhada, Moisés, o legislador Moisés, não é isso? O homem que Deus tinha chamado para ser pastor, legislador, um homem santo de Deus, não é isso? Ele se deparou com a situação em que o povo que tinha saído do Egito, geograficamente, mas espiritualmente ainda estava com saudades do Egito. Uma multidão de gente, Moisés, não é isso? Ele, como pastor, ele se estressou e ele pediu a Deus para riscar ele do livro da vida. Porque ele não estava suportando aquele povo, não é isso? De guiar um povo rebelde, um povo de murmuração, um povo incrédulo. E ele pediu ao Senhor para riscar ele do livro da vida. Em outro momento, quando ele subiu ao monte, a palavra de Deus diz que ele quebrou as tábuas da lei. O legislador quebrou as tábuas da lei. Meu Deus, que coisa tremenda, que coisa terrível, que coisa difícil para um homem, né? Que ele não suportava mais. Então, o juiz matou um egípcio. O pastor estava querendo ser super crente, ser perfeccionista, e se sobrecarregou e foi repreendido pelo sogro. O legislador quebrou as tábuas da lei. Que situação difícil para um ser humano, porque Deus nos dá dons, nos dá vocação, mas Deus não esquece que somos seres humanos limitados. E Deus nos chama com um propósito. O propósito é glorificar o nome dele. Em algum momento, talvez, Moisés se exaltou porque ele queria submeter ao povo a sua verdade. Submeter o povo à forma como ele acreditava que deveria ser. E aquele povo era o povo de Deus. Ele foi chamado com um propósito para a glória de Deus. E a caminhada foi deixando ele cansado, estressado. Um homem manso, um homem santo, não é isso? Se irou, quebrou as tábuas da lei, pediu para riscar o nome dele do livro da vida. Não é isso? Não quis continuar a caminhada. Não é isso? Precisamos entender que não é a nossa verdade. Nossa verdade é limitada, é humana. E o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É necessário que nós diminuamos e Ele cresça, porque tudo que Deus nos faz, nos criou, nos formou e nos chamou para um propósito, é tudo para a glória dEle. Ele sim, Ele é santo, santo, santo e perfeito. Nós somos limitados. Ele sim é a verdade. Nós não sabemos a verdade, nós não entendemos a verdade. Só Deus, só Jesus Cristo é a verdade. Nós não podemos nos gloriar naquilo que fazemos ou somos. Nós temos que fazer tudo para a honra, glória e louvor do nome do Senhor e não podemos nos exaltar. E muitas vezes nós nos exaltamos porque somos humanos, limitados. Cristo veio aqui tomar forma humana e Ele conhece toda a nossa limitação humana. Na sua força, na sua vanglória, nos seus méritos, Moisés não conseguiu, ele não resistiu, porque uma hora nós não vamos conseguir na nossa força, na nossa verdade, nos nossos conceitos, nos nossos conhecimentos. Uma hora a nossa humanidade vai aparecer, uma hora o fardo vai ficar pesado, uma hora você vai ser provocado a ira, uma hora você vai pecar. Até que uma hora Deus disse para ele falar com a rocha e ele se exaltou, se irou e feriu a rocha. E ali
aquele momento ali foi terrível, porque naquilo que ele mais deveria santificar o Senhor, a humanidade dele caída falou mais forte. E ele foi chamado para o monte, ele contemplou toda a campina do Jordão, e Deus mostrou a ele toda a terra de Canaã, e ele contemplou com os olhos, mas não pôde entrar nela, porque a rocha não pode ser ferida duas vezes. A rocha, a pedra angular, a pedra que os construtores rejeitaram, essa se tornou cabeça de esquina. Foi Deus que fez isso, é maravilhoso aos nossos olhos. Cristo é a rocha. Cristo é a pedra angular, a pedra de tropeço. Todo aquele que nela tropeçar será esmagado por ela. Ele feriu a rocha quando deveria falar com ela. Ele deveria santificar a Deus naquela ação e ele se irou. A rocha foi ferida, mas ela já foi ferida e só pode ser ferida uma vez. Cristo foi ferido na cruz, para mim e para você. Cristo veio dizer, olha, que Ele nos ama e nos chama com um propósito, e nos capacita, e nos dá uma missão, mas tudo para a honra, glória e louvor do nome dEle. Mas Ele também entende que naquilo que fazemos somos imperfeitos, e que a nossa humanidade vai aparecer em alguns momentos, porque vamos sujar nossos pés, vamos ter momentos de fraqueza. Mas na nossa fraqueza se aperfeiçoou o poder de Deus, a graça de Deus. E no monte da glorificação, Moisés apareceu com Elias. Porque a lei veio por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Você tem um chamado, você tem um propósito. Deus te chama e te dá um propósito. Viver para a glória dEle, para o louvor e para a glória dEle, para honrar e santificar o nome dEle. Mas esqueça de querer ser perfeito. Sim, busque a santificação, busque os frutos do Espírito, busque crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, mas saiba que você também é um ser humano limitado. Não se glorie na sua força, na sua sabedoria, no seu conhecimento. Se glorie na cruz de Cristo. Se glorie no que Ele fez. Se glorie em quem Ele é. Porque Ele é quem nos salva, Ele é quem nos justifica, Ele é quem nos limpa, Ele é quem nos conduz em graça. Ele é quem coloca em nós o Espírito Santo que dá vida, que nos ressuscita ainda vivos e nos ressuscita depois de morte e nos dá a vida eterna. É Ele, a rocha, a pedra angular, a pedra que os construtores rejeitaram, veio a ser cabeça de esquina. Cristo é a pedra espiritual, que conduziu o povo no deserto, que conduziu o povo até Canaã, que nos conduz até hoje. Cristo está te conduzindo. Cristo está falando para ti, olha, como Moisés, eu vou te dar muitos dons, mas não se glorie em nada. Não queira conquistar nada por justiça própria, por mérito próprio, por obras próprias. Apenas me obedeça, apenas caminhe, siga com graça, e que em tudo meu nome será glorificado. Aprenda a glorificar o nome do Senhor hoje e sempre. Aprenda a exaltar Ele. Porque se você abrir o mar, é para a glória de Deus. Ele que te capacitou. Se você conduz um povo, é para a glória de Deus. Ele que te capacitou. Se você se santifica, se você tem um dom, uma graça, uma posição, tudo vem de Deus. É para a glória dEle. É para exaltar o nome dEle. Não é para a vanglória. Deus abençoe você. Deus abençoe todos aqueles que têm um chamado e um propósito. Glorificar o nome de Deus nessa terra. E quando na sua humanidade aparecer a ira, ou o cansaço, ou o desânimo, saiba que o poder de Deus se aperfeiçoa na tua fraqueza. Para que você olhe para aquele que disse, olha, quando eu for levantado, atrairei todos a mim. Somos imperfeitos, mas Ele é perfeito. Somos humanos. Ele é 100% humano e é 100% Deus. Moisés quase cumpriu a lei. Moisés quase foi santo. Moisés quase entrou em Canaã. Moisés ficou no quase, nas suas perfeições, por causa das suas imperfeições. Mas Cristo não. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ele foi até o fim.
Venceu e nos concede toda a vitória. Somos perfeitos nele, somos santos nele, somos salvos nele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Fique na paz, fique com essa simples palavra, uma reflexão para que nós aprendamos que nós temos um Deus que não é um Deus opressor, que não é um Deus carrasco, é um Deus santo. Sim, nós somos discípulos dele, nós temos que andar no caminho dele, nós temos que nos santificar, mas sabendo que só ele é tudo em todos. A nós cabe apenas reconhecer que não somos nada sem ele, que tudo que somos, que fazemos, só tem algum valor se for para a glória dele. Amém? Fica na paz, louvado seja o nome do Senhor.